Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje eu trouxe um mapa mental bisurado para vocês. Aqui estão todos os tecidos que existem nos animais. Então vamos falar de histologia animal. Lembrando, obviamente, que histologia é a ciência que estuda os tecidos dos seres vivos. Aqui nós estamos falando de tecidos animais, que acontecem nos animais, que estão presentes nos animais. É óbvio que as plantas têm outros tipos de tecidos que a gente pode fazer em uma outra aula. Então, se vocês quiserem, eu preparo também um mapa mental para organizar os tecidos que ocorrem nas plantas. Outra coisa que é importante, o que é um tecido? Porque um organismo que tem apenas uma célula, imagina um protozoário. O protozoário tem apenas uma célula, ele não tem tecido. Porque o tecido é a união de diferentes células que juntas conseguem desempenhar uma função mais organizada, mais complexa do que apenas uma célula sozinha. Então o tecido, seja ele qual for, é composto por células e uma matriz que fica entre estas células. Aí, claro, tem várias particularidades aqui que eu vou falar para vocês. Então copiem aqui, vocês viram que sempre no início da aula eu fico abaixado ali, justamente para vocês pararem o vídeo e copiar tudo. E agora é só organizar, acompanhar e fazer anotações extras. Essa é uma aula muito importante porque tem muito estudante que está lá, já vai, professor, acabei a histologia, só que faltam alguns tecidos para estudar. E aqui você vai entender como estuda, qual é a sequência correta, que eu acho ideal quando você está estudando histologia. Então vamos lá, com muito charme, com muito amor, falar dessa linda matéria. Eu sou apaixonado por histologia porque ela explica muitas coisas que acontecem no nosso corpo. Então quando a gente estuda célula, é citologia. Quando estudamos tecidos, é histologia. A histologia e a citologia são fundamentais para depois, quando você estiver estudando anatomia e fisiologia. Porque sem entender a base, você não consegue compreender muito bem o funcionamento geral do nosso corpo, por exemplo. Então assim, gente, a ordem é essa. Eu sempre gosto de ensinar, e isso desde que eu era estudante, quando eu estudava, eu percebia que é muito mais fácil a gente entender os tecidos quando a gente começa pelo tecido epitelial, depois a gente estuda os tecidos musculares, depois tecidos conjuntivos e só então o tecido nervoso. Você fala assim, professor, mas tecido nervoso não tem subdivisão? Não, e eu vou explicar logo em seguida para vocês. Mas então primeiro é o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele reveste todo o nosso corpo, seja interna ou externamente, e ele forma as glândulas. Por isso que a gente fala que o tecido epitelial se subdivide em tecido epitelial de revestimento, que ele reveste interna ou externamente os órgãos, por exemplo, a nossa epiderme, isso aqui é puro tecido epitelial. Vale lembrar que tecido epitelial, as células são muito juntinhas. Uma vez que, pega como exemplo a tua pele. Se as células não fossem uma muito juntinha à outra, não ia dar certo, é uma proteção. E outro tipo de tecido epitelial é o tecido epitelial glandular. Então formou glândulas no seu corpo, essa glândula é um tipo de tecido epitelial, formado por diferentes células. Glândula sudorípara, lacrimal, as glândulas pâncreas, o fígado, várias outras glândulas no seu corpo. Se é glândula, é tecido epitelial. Agora uma coisa que vale vocês não se confundirem. Mas, pessoal, tudo bem, a pele é tecido epitelial. Não! A pele, toda a pele, é um órgão que possui tecido epitelial revestindo. Te liga, hein? Não te confunde. É que nem a gente está falando que agora no tecido muscular tem aluno que fala, o coração é feito por tecido muscular estriado cardíaco. Tá? Ele é formado, mas ele é um órgão. Então, se ele é um órgão, ele não tem somente esse tecido. Ele é um órgão muscular, o músculo presente é esse aqui, o cardíaco, mas ele vai ter todos os outros tecidos ali presentes para que ele consiga funcionar. Por isso é um órgão. Então, o que é um órgão? É a união de diferentes tecidos para compor aquele funcionamento adequado. Mas então é isso aí, gente. Normalmente, o tecido epitelial é dado em uma única aula. Eu tenho aula completa falando dele, porque daí tem que ter a classificação. Porque, por exemplo, o tecido epitelial de revestimento está tranquilo. Função, revestir, proteger e tal. Tecido epitelial glandular, você classifica as glândulas. A glândula é endócrina, é exócrina, é mista, tudo isso na aula lá você
você aprende, né? E o tecido epitelial de revestimento, você vai classificar ele de acordo com, ele é simples, o tipo de célula é achatada, é cúbica, o tecido, ele tem várias camadas, é estratificado, é pseudo-estratificado, isso tudo tem lá na aula para vocês entenderem. Mas beleza, depois que você estudou tecido epitelial e entendeu o que é um tecido epitelial de revestimento glandular, a gente passa para o segundo tecido, que é o tecido muscular. Músculo faz o movimento do nosso corpo, seja esse movimento voluntário ou involuntário. E dentro de tecido muscular, existem 3 outros tipos de tecidos musculares. Então, tudo é tecido muscular. Esse aqui é o grande, né? Tecido muscular. Tudo bem. Se subdivide em tecido muscular estriado esquelético. Gravem, esquelético é porque ele está geralmente associado ao esqueleto. Então, ele dá o movimento. Se você movimenta o teu corpo, o que você fez de movimento voluntariamente é tecido muscular estriado esquelético. Então, estriado é porque as células possuem as estrias quando a gente observa no microscópio, você vê direitinho, que é a organização das fibras, actina e miosina ali. Depois tem o tecido muscular estriado cardíaco. Repara que o único que é voluntário é o estriado esquelético, ou seja, o único que você decide se quer ou não quer mexer. O tecido muscular estriado cardíaco e o liso são involuntários. Você não mexe o seu coração quando você quer. Eu vou parar meu coração aqui, tá aquela concentrada assim. Não, não para. Então ele é involuntário. Só que também ele é estriado. Então você vê histologicamente, quando olha a foto, as estrias nas suas células. Mas quando a gente fala de cardíaco, obviamente só acontece no coração, não tem nenhum outro lugar do nosso corpo que tem tecido muscular estriado cardíaco, e o nome sugere, mas é involuntário também. E o muscular liso é porque quando você olha histologicamente as suas células, vocês não vê essa organização dessas fibras direitinho, certo? Então aqui vai acontecer nas vísceras. Por exemplo, tem um intestino. Você come o intestino, começa assim, fazer esses movimentos para empurrar. Isso é um movimento de peristaltismo, que é falar. Esse movimento de peristaltismo é feito por essa musculatura lisa, que é involuntária, não é tu que controla. Quer dizer, é tu, mas não voluntariamente, né? Existem centros no teu cérebro que você não sou eu, claro que é tu, mas não é voluntariamente, tá bom? E esse aqui você não enxerga essas estrias porque as fibras, a actina e miosina, elas não estão organizadas formando essas bandas. Você, quando assistir a aula de tecido muscular, eu explico tudo detalhadamente lá. Então, tem uma aula de tecido epitelial, tem uma aula de tecido muscular. Eu prefiro, em apenas uma aula, explicar os 3 tecidos. Mas, obviamente, às vezes a gente explica em 3 aulas diferentes. Dá para fazer para não ser uma aula extremamente longa, que elas se tornam um pouco mais longas. Mas então, é uma aula, 2 aulas, geralmente assim, e depois vem o tecido conjuntivo, que é o terceiro tecido que eu recomendo vocês estudarem na sequência. Tecido conjuntivo de todos, ele é o mais difícil, porque ele é muito complicado em questão de subdivisões. Porque tecido epitelial é fácil, a glândula e revestimento. Tecido muscular, faz os movimentos do corpo, tem esse aqui, tudo bem. E o tecido conjuntivo, olha só, tem o que a gente chama de tecido conjuntivo propriamente dito, que se subdivide em frouxo, que ele preenche espaços, por exemplo, tem na nossa pele, preenchimento de espaço. Tem, na verdade, o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tem em quase todo o nosso corpo. Extremamente abundante. Agora, tem também o tecido conjuntivo propriamente dito denso, que ele dá muita resistência. Que tem o modelado. Modelado significa que as suas fibras estão todas organizadinhas numa única direção, formando, por exemplo, os tendões. E por isso que tendão é tão resistente, mas ele é muito resistente no mesmo sentido no qual as fibras o tornam resistentes. Que, por exemplo, tem o tendão de Aquiles aqui, você vê que ele é assim, né, o tendão. Essas fibras estão altamente enredadas, mas nesse sentido. Então a força dele é para que não ocorra esse rompimento. Ele é extremamente forte. E tem o não modelado, onde as suas fibras não estão organizadas num único sentido, elas estão organizadas para tudo que é lado. E aqui nós temos, por exemplo, na pele também. A gente faz isso, a nossa pele não cai. Caiu, rasgou a pele. Justamente porque tem tecido conjuntivo propriamente denso, não modelado. Que as fibras estão para tudo que é lado, para suportar essa variação de pressão, né, de push para todos os lados. Ok? Então, normalmente, eu organizei assim, eu tenho aqui uma única aula para falar de tecido conjuntivo propriamente dito. Então, em apenas uma aula eu falo de todos esses subtecidos.
É óbvio que você pode encontrar, talvez por alguns outros livros ou professores, uma aula só para frouxo, uma aula só para denso, modelado e não modelado, tá? Mas tudo normal. Você sabe que se você está estudando tecido conjuntivo frouxo, ele está dentro dos tecidos propriamente ditos do tecido conjuntivo. Todos os outros, os livros muitas vezes colocam como tecidos especiais. Então eu vou colocar que assim, todos esses aqui seriam tecidos conjuntivos especiais, justamente porque eles são extremamente diferenciados. Repara que nós temos aqui tecido conjuntivo ósseo, que está presente nos ossos, mas repara que osso é um órgão que tem muito tecido ósseo. Osteoblastos, osteoclastos, que são as células que regeneram o osso, que formam o osso, certo? Então, tecido conjuntivo ósseo. Então, te liga, tecido conjuntivo ósseo está presente nos ossos. Eles não são os ossos em si, porque ossos são órgãos que têm tecido muscular, que têm tecido sanguíneo, que tem tecido nervoso, inclusive quebrar um osso dói bastante, mas beleza. Depois tem o tecido conjuntivo cartilaginoso. Tecido conjuntivo cartilaginoso formam as cartilagens. Tecido conjuntivo adiposo, que é repleto das células chamadas de adipócitos, especialistas em armazenar lipídios, energia. Temos o tecido conjuntivo sanguíneo, que forma o sangue do nosso corpo circulando. A gente tem 6 litros quase de sangue no nosso corpo. Todo o sangue é tecido conjuntivo. Isso é interessante você se ligar. Enquanto que eu falei para vocês que o tecido epitelial tem pouca substância entre as células, porque as células estão extremamente juntas no tecido epitelial, no tecido conjuntivo a grande característica dele é muita matriz extracelular. Ou seja, tem uma célula aqui, tem outra aqui, e tem muita substância entre essas células. Você pode ver pelo tecido sanguíneo, que é um tipo de tecido conjuntivo extremamente especializado também. E depois tem o tecido conjuntivo hematopoiético, que está presente em ossos longos e que fabricam células para o tecido sanguíneo. Okay? Então repara que tecido conjuntivo é o mais extenso. Eu gosto de organizar isso numa aula, tecido ósseo, conjuntivo ósseo em outra aula, tecido conjuntivo cartilaginoso em outra. Então é uma aula para cada um desses tecidos. E obviamente eu tenho aulas de introdução ao tecido conjuntivo, para organizar esse raciocínio também para vocês. Então tá tranquilo até aqui. Muito bem, vamos ver. Isso aqui não vai ser uma aula muito longa, já estamos acabando aqui. E depois vem o tecido nervoso. Pessoal, o tecido nervoso não tem subdivisão. Professor, mas eu já vi que tecido nervoso pode ser sistema nervoso periférico ou central. Repara que não. Aí é sistema nervoso e não tecido. O estudo histológico do tecido nervoso não se subdivide. Quando você está estudando tecido nervoso, você estuda a sua principal célula, que é o neurônio, ok? Célula extremamente especializada, que é formada por um corpo celular, pelo axônio, pelos dendritos e pelas terminações do axônio. E também você estuda além do neurônio, que existe uma aula só para ele, tão legal que é importante, impulso nervoso, especializações e tudo mais. E também as células da glia, que são células do tecido nervoso que estão ali somente para dar suporte aos neurônios, seja um suporte mecânico, seja suporte para nutrição, seja suporte para defesa. Existem várias células no tecido nervoso que são estudados e que não são neurônios, mas estão ali para servir os neurônios. Porque na biologia você tem que se lembrar de uma coisa: quanto mais especializado é uma célula, um tecido, menor é a sua capacidade de regeneração. Os neurônios, pessoal, essas células extremamente especializadas presentes no tecido nervoso, uma vez que elas se formam, elas não sofrem mais mitose. Não tem como, ela é muito especializada. E por isso que uma lesão no tecido nervoso é tão grave. Porque, uma vez destruída aquela célula, ela não regenera. É óbvio que pela plasticidade do nosso sistema nervoso, ou melhor, do nosso tecido nervoso, outras células nervosas, outros neurônios podem assumir o papel daquelas que foram danificadas. Isso acontece. Mas uma vez uma célula destruída do tecido nervoso, ela não regenera mais. Isso é importante você se ligar, tá bom? E é isso, gurizada. É isso. Tecido nervoso eu deixo sempre por último, porque de todos é o mais complicadinho, porque a gente estuda o tecido nervoso. Como é que é o neurônio? Quais são os tipos de neurônio? Quais são as células que nutrem o neurônio, que protegem, que formam a bainha de mielina e tal. A gente estuda tudo isso numa única aula, classificação dos neurônios e tal. Depois, a gente estuda impulso nervoso,
um potencial de ação que ocorre nos neurônios. E esse assunto é importante para toda a biologia, que é o sistema nervoso. Outra coisa que é interessante lembrar, que tecidos animais não estão presentes em todos os animais. Você pega um porífero. Ah, porífero tem tecido nervoso? Tem nada. Porífero tem porcaria nenhuma. Depois vem os quinidários e os plateumites, né? Mateumites, vai aumentando a complexidade até chegar em nós, cordados. Então, normalmente, na biologia, nós estudamos a histologia humana, a nossa como sendo a histologia animal, e faz a comparação, muitas vezes, com os outros animais. E aí, normalmente, essa comparação se dá em fisiologia. Então, a gente faz essa comparação para ver que as estruturas se tornam mais complexas ao longo da escala evolutiva. Vale lembrar que falar que nós somos mais evoluídos é errado. Nós, cordados, somos mais derivados, mais complexos, mas não mais evoluídos. Esse termo a gente tem que tirar do nosso vocabulário biológico. Falar mais evoluído não faz sentido na biologia. Se vocês quiserem também, eu faço uma aula só para explicar o porquê não faz sentido falar de um organismo mais evoluído. Nós não somos mais evoluídos que uma bactéria. Somos mais complexos, mais derivados, sofremos maiores modificações ao longo do tempo. Não somos mais evoluídos. Ok, pessoal? Então espero que eu tenha ajudado e tenha cumprido o que vocês me pediram aí para organizar. Se quiserem, na verdade, eu estou bem a fim de fazer uma aula para explicar também os tecidos dos vegetais, porque daí é um outro mundo, né? Um outro universo e vale a pena a gente organizar. Um super beijo, um grande abraço, não desiste dos teus sonhos. Até mais, tchau, tchau.